Saudações a todos vocês que estão acompanhando aqui o canal do Conde pelo YouTube. Tenho o prazer imenso hoje de receber aqui um dos grandes jornalistas, meu amigo Leonardo Atush. Vamos conversar um pouquinho sobre o resumo das principais notícias da semana, o encontro que a gente vai tentar fazer aqui semanal pelo canal do Conde. E vamos conversar, vamos fazer a sinergia de sempre com o chat, com a participação de vocês, que estão acompanhando aqui o canal do Conde. Leonardo Atush, saudações democráticas, meu querido amigo. Saudações, Gustavo Conde. Tudo bem? Você me escuta bem aí em Caçapava? Perfeitamente. Tá caindo, sabe que caiu uma chuvinha bonitinha aqui agora? Como é que tá o tempo aí em Cotia? Não, aqui tá quente, cara. Aqui tá quente, tá um calor pesado, né? Tá verão ainda. Leon, tá verão ainda, né? Tá verão. O Bolsonaro, ele cancelou o horário de verão. Será que ele vai cancelar também as estações do ano? Olha, o Conde, realmente eu gostei da resposta do Freixo ao Bolsonaro. Cancelar o horário de verão é fácil, quero ver gerar emprego, né? Porque as pessoas não estão preocupadas com o horário de verão. Será que essa é uma bandeira política relevante mesmo para o Brasil? Né? Cancelar ou não cancelar o horário de verão? Né? Eu acho que realmente o Bolsonaro está absolutamente perdido. Isso está se expressando já nas pesquisas que a gente vê por aí, né? Você vê o índice de aprovação dele despencando, o ruim, péssimo já supera o ótimo, bom, decepção total no mercado. Aí o cara vem com esse papo de horário de verão. Então eu acho que está na hora, está quase na hora dele pedir para sair, né? Está quase na hora, mas eu tenho feito um cálculo aqui com alguns interlocutores, Leonardo. Queria saber muito a sua percepção disso, que é hoje esse programa aqui, você sabe que eu coloquei o título aqui. O título é o seguinte, ó, vou ler para você aqui. Bolsonaro tropeça na própria monstruosidade, né? Eu acho que ele vem... já normalizou, em grande medida, todas as atrocidades que ele fala, que ele faz, e por isso nós temos quase que uma semana um pouco morna no noticiário aí. Mas eu tenho comentado com alguns entrevistados aqui que a possibilidade dele realmente ficar, inclusive com você mesmo, né? A gente já comentou isso algumas vezes, né? A possibilidade dele ficar não é pequena com todo esse problema que ele apresenta, político, de articulação e tudo mais. Como é que você acha que vai se resolver isso? Ele vai virar um presidente zumbi? Eu acho que ele vai ficando, viu, Conde? Infelizmente, para infelicidade geral da nação, eu acho que ele vai ficando. Por quê? Porque não existe um consenso em torno de nenhuma saída. Né? Por exemplo, o Mourão não unifica a direita. O Mourão não unifica também a esquerda, o centro, a burguesia nacional, ele que seria o caminho natural. Né? A solução de anular tudo e chamar eleições já, naturalmente também dependeria de um arranjo que não está ao alcance, né? Você imaginar uma grande mobilização nacional que forçasse diretas. Então o Brasil vai ficar passando vexame. Eu acho que a tentativa que está em curso agora é de neutralizar a monstruosidade, né? Então, por isso, os partidos ontem foram todos ao Bolsonaro, ele recebeu o Alckmin, o Kassab, Romero Jucá, pediu desculpas por ter falado em velha política. Eu acho que a tendência agora o Temer era o presidente decorativo, né? O Bolsonaro seria uma espécie de bobo da corte no poder, né? Não temos o presidente, mas está lá o bobo da corte presidindo. Acho que a tendência é que ele fique mesmo. Enfim, e o Brasil afundando, né? Leonardo, hoje tem uma notícia do Globo, do café da manhã, que o Bolsonaro participou com os jornalistas. Parece que foram 31 jornalistas ali. E eles fizeram um relato de descontração, o Bolsonaro brincou e tal. Parece que Você acha que deram um sossega-leão no Bolsonaro, Leonardo? O Conde, só para a gente situar, essa transmissão está ao vivo no canal do Conde. Então, hoje é sexta-feira, dia 5 de abril, e a gente joga como reprise amanhã na TV 247, é isso? Ou podemos jogar hoje ainda? Vamos jogar hoje à noite. Vamos jogar hoje às 10 horas, talvez 10h30, 11 horas, como um programa noturno, se a gente não tiver nada na grade, na própria TV 247, que eu acho que fica mais alinhado temporalmente. Perfeitamente. Você sabe que eu conversei hoje com o Orlando Guillon, que é o organizador lá do Futebol pela Democracia, e é uma entrevista que vai passar também na TV 247 depois.
E, bom, você ia responder a questão do sossega-leão do Bolsonaro aí também. Olha, eu acho que esse café... Tá passando aonde? Além do meu canal, você botou na comunidade, né? Não, eu divulguei na comunidade, justamente para chamar para o seu canal. Aliás, precisamos fazer as inscrições no canal do Conde. Mas eu acho, Conde, o seguinte: eu acho que a tendência, aliás, sobre o café da manhã, o que me chamou a atenção é o seguinte: a notícia era o horário de verão, né? Então ele não tem nada para falar. Qual é a agenda do Bolsonaro? É tirar radar de estrada, é mudar o horário de verão, é acabar com a indústria da multa. Né? Parece que ele está falando, parece que ele está querendo resolver os problemas que o incomodam, né? Então ele se incomoda porque levou uma multa de carro, ele se incomoda porque não gosta de acordar cedo. Então parece que o Brasil virou um piquenique dele. Quer dizer, eu acho que essa é assim que ele enxerga o Brasil. Ele enxerga como se olhasse para o próprio umbigo, né? Então é muito triste para o Brasil ter uma figura dessas no comando, né? Leonardo Atucho, eu vou fazer uma pergunta que você jamais as pessoas fizeram para você, nunca antes na história desse país. É a pergunta para o Leonardo Atucho, Vamos lá. que é o seguinte: o que foi nessa semana, assim, o que mais chamou atenção em termos de notícia? Não, eu acho que a notícia da semana, naturalmente, é o Tchutchucão, né? Se a É o gente vai, Tchutchucão? se a gente vai fazer um resumo da semana, eu acho que assim, o ponto alto é o Zeca Dirceu e o Paulo Guedes, né? E eu acho que, assim, do ponto de vista linguístico, é muito interessante o que aconteceu no Brasil. Eu nunca gostei de funk, né? Respeito, né? Mas nunca gostei de escutar, mesmo como, vamos dizer assim, movimento cultural, nunca me chamou a atenção. Mas eu conheci o bonde do Tigrão, né? E já tinha ouvido remotamente essa história do Tchutchuca, Tigrão, Tchutchuca e tal, e nunca tinha atentado para o contexto, né? Eu acho que o Zeca Dirceu ele foi genial, cara. Ele conseguiu dizer para a população brasileira, de uma maneira muito eficaz, né, o que o Paulo Guedes representa. Porque a gente fica aqui falando, olha, veja bem, o objetivo da reforma da Previdência é transferir a poupança pública do Estado para o sistema financeiro. Né? A gente fala numa linguagem, às vezes, muito complexa. E ele falou, olha, por que você é tigrão com o trabalhador? Por que você é tigrão com as mulheres, com os negros, com os aposentados? E você é tchutchucão para os banqueiros. Tchutchuquinha, ele falou Tchutchuquinha. Foi Todo, mais carinhoso aí. todo mundo entendeu, né? E o que eu achei engraçado, né, é que o Zeca Dirceu chamava o Paulo Guedes de tchutchuca muito calmamente, muito pausadamente, né? Tem todo um ritual lá no Congresso, é como se falasse assim, por que Vossa Excelência é tigrão e por que Vossa Excelência é tchutchuca? E aí a notícia do ano, né? É o Paulo Guedes apontando o dedo e falando tchutchuca é a mãe. Então eu queria parabenizar o Zeca Dirceu, porque do ponto de vista da comunicação, ele conseguiu, né, uma coisa extremamente eficaz, né? Que só as pessoas assim que estão muito antenadas com o espírito do povão conseguem fazer. É uma coisa que o Léo Stoppa faz com frequência, né? Essa capacidade de falar direto ao povão. Ele foi genial, foi genial. Uma coisa que o Lula costuma fazer muito também, né? Trazer assim elementos, né, lexicais, palavras do uso corrente popular que tem apelo, que tem fácil assimilação, para explicar alguma situação mais complexa de ordem política e econômica. E você sabe que tem uma coisa interessante, Leonardo? Ele não xingou, ele não insultou, não apontou o dedo para o Paulo Guedes. Ele fez uma questão argumentativa. Tigrão e Tchutchuca no enunciado do Zeca Dirceu estão absolutamente encaixados ali na pergunta argumentativa dele. E as pessoas levam já para o lado do insulto. E eu achei muito curioso, achei muito fora do normal o Paulo Guedes se enervar tanto com essa pergunta. Você sabe que tem um boato aí, não sei, né, no Twitter, dizendo que o apelido do Paulo Guedes era Tchutchuca. Já tomou as redes, já na Universidade de Chicago. Acho que não é verdade isso, né? Eu acho que é fake news, né? Eu vi o Tuti Vasquez botou no Twitter, mas acho que ele botou para trollar o Paulo Guedes, dizendo que a Helena Landau e o Persuarido e o Malan chamavam Paulo Guedes. Acho que aí já é sacanagem. Tem aí rolos de E economia. naquela época nem existia Tchutchuca ainda. Nem existia essa palavra, tchutchuca. Existem sim rolos de alcova dos economistas brasileiros, mas até onde eu sei, isso não envolve
o Paulo Guedes, né? Agora, de qualquer maneira, você tocou num ponto importante, é zero de insulto, não tem insulto nenhum, né? Na verdade, ele não foi homofóbico, não fez nada, ele só falou o seguinte, olha, por que você é tão duro com os trabalhadores e tão manso, tão dócil com os banqueiros? Então, realmente foi... Né? Você acha que essa... Léo? Não, só para fechar, Conde. Fecha. Algumas pessoas chegaram a dizer o seguinte, não, que isso aí cabia até processo no Conselho de Ética, zero. Né? Porque é o seguinte, é só você pegar o que dizia o Bolsonaro como deputado. Coisas assim horrendas, né? Eu não estupro você porque você não merece ser estuprada. Então, enfim, olha, quem está com o governo Bolsonaro não pode fazer mimimi. Eles sempre ensinaram o seguinte, olha, nada de mimimi, é bom já ir se acostumando. Zeca Dirceu foi brilhante nessa história do Tchutchu. Leonardo, você então está reputando essa notícia aí como a mais importante da semana. Creio eu que, dentre outras coisas, porque ela deve ter atingido um nível de compartilhamentos muito alto também, né? Também. Fora isso. Trending Topics, né, do Twitter, todo mundo viu, né? Agora, uma coisa interessante, Leonardo, é que o Zeca Dirceu se tornou um nome nacional em 2 minutos, né? Não é uma coisa impressionante? Então, o Zeca Dirceu, assim, ele é um bom político, ele foi um bom prefeito, tanto que foi reeleito, mas ele sofre um preconceito reverso, né? É aquela coisa, ele é filho do Zé Dirceu, então, sei lá, né? Ele é sempre o filho de, né? Esse é o problema. A Maria Rita é filha da Elise, então, pô, será que ela canta bem? Né? Aquela coisa. Pô, o Edinho é filho do Pelé, será que ele é um bom goleiro? Tantas coisas assim desse tipo. Pô, o Chico Buarque é filho do Sérgio Buarque. Será que ele vai ser um bom intelectual? Até que o Sérgio Buarque passou a dizer que ele virou o filho do Chico, né? Então, acontecem essas coisas. Eu queria só ler um comentário legal da Heloísa aqui no seu canal, Conde. Você está em casa, meu querido. Aqui é a sua casa, Leonardo. Eu estou ligado nos comentários. A Heloísa dizendo, resolvi dar uma olhada em programas antigos do 247. Tudo que vocês falaram aconteceu no nosso país. Vocês são excelentes. Não dá mais para ver outras mídias. Então, muito obrigado. Mas nós estamos aqui no canal do Conde. Vai ser reprise na TV 247. Não, aqui, Leonardo, é o canal do Conge. Você sabe que eu virei conge depois desses dias aí também, né? Exatamente. Deixa eu mostrar. A Cristiane está dizendo que o Zeca também é símbolo sexual, tá? Cris Souza está dizendo que o Zeca Dirceu também é símbolo sexual. Você está lendo os comentários do meu chat? Pois é. Isso é uma invasão, né, Conde? Lendo os comentários do meu chat. Eu estava tão orgulhoso que eu falei, vou mostrar para o Léo que eu aprendi a fazer o que você faz tão bem, né? Que é ler os comentários do chat, né? Então, Claudileia Pinto, esse desgoverno e os Minions são os melhores cabos eleitorais da esquerda. Eu quero comentar isso com você. O pessoal aqui contente de ver a gente junto. Conde Léo, Guga Silva colocando um monte de coraçõezinhos aqui para gente. Deixa eu ver aqui. Sirlene Pimenta está dizendo também, não teve ataque ao Paulo Guedes, né? Eu assisti, ele fez uma simples comparação. O ministro, sim, só em citar o nome da mãe e da avó. O ministro, sim, só em citar o nome da mãe e da avó. Isso, né? Porque o Paulo Guedes, sim, né? Ele retrucou lá. Sirlene Pimenta, muito obrigado. Leonardo Atush, então, retomando o comentário desse internauta aqui, o campo para a esquerda, com um governo desse, quer dizer, está ficando cada vez mais claro. Hoje eu até brinquei na Super Live, né? Fica, Bolsonaro, fica, porque o país vai se reorganizando de uma maneira, acho que, para nunca mais brincar de novo com a democracia, com um governo totalmente monstruoso desse, né? Em todos os sentidos. Você sente esse tipo de reação da sociedade brasileira? Peraí, desculpa, eu acabei desviando o foco aqui, porque chegou uma notícia aqui muito interessante. Mas fala, repete, por favor. Não, eu estou falando do governo Bolsonaro representar uma chance única para a esquerda de reorganizar o campo em função de tanta fragilidade política. Acho que representa sim, porque na verdade é só a gente olhar a pesquisa, né? Se você olhar a pesquisa que foi divulgada hoje pelo Infomoney, pesquisa XP e PESP, mostra um derretimento em todos os segmentos, né? O Bolsonaro está virando um problema, é um problema para o país. Ele é um problema para os militares, ele é um problema para a direita, ele é um problema para a centro-direita. Então, se ele é um problema para todos que o colocaram no poder, ele abre um espaço muito importante de rearticulação
do campo progressista. O Bolsonaro vira um problema, inclusive, para o Moro. Né? Ontem me chamou muita atenção, Conde, o Moro participando de uma live com o Bolsonaro. Né? Porque o Moro, um ano atrás, prendia o Lula e se candidatava ao papel de super-herói da direita. Hoje, ele é um cara que acompanha uma figura extremamente repudiada no Brasil e no mundo, que é o Bolsonaro, nas suas lives. Então, ele passou a ser figurante de live do Bolsonaro. É um papel muito pequeno para quem queria ser o super-herói nacional. Então, o Bolsonaro é um problema geral. Todos que estão fora do campo bolsonarista têm um espaço de crescimento muito grande. Eu vou dar um exemplo concreto. Uma pessoa que está deslanchando, bombando muito, é o Eduardo Moreira, né? Economista que tem falado sobre desigualdade, falando em vários canais, vários programas. Né? Por quê? Porque desde o começo ele está apontando a fragilidade do projeto Bolsonaro, a fragilidade econômica do projeto Paulo Guedes. Todos que se situam fora desse campo vão pegar uma onda muito favorável. Né? E isso tem a ver com o que disse o Lula com muita sabedoria tempos atrás. Onda que vai e volta. A onda dele já foi. Mostrou, né? A onda deles já foi e emporcalhou a praia. Né? Assim, parece que assim, eles fizeram a festa, tá aquela lambança, aquela porqueira toda. Agora vai vir outra maré, né? E é uma chance de realmente haver uma reorganização do campo progressista. Essa é a minha visão. Perfeitamente, Leonardo Atush. Então, estamos aqui no canal do Conde. Peço a todos vocês para se inscreverem no canal do Conde. Estão assistindo esse papo aqui com o Leonardo Atush. Eu queria, já que você falou no Lula, queria comentar a decisão do Toffoli de adiar a questão da prisão em segunda instância. A charge do Arueira hoje foi muito eloquente nesse sentido de colocar o Toffoli ali como soldadinho, né, aquele soldadinho de dar corda, tutelado pelo STF. É uma tristeza grande, porque até o Hélio Gaspari, e aí eu queria te perguntar isso, quer dizer, o Hélio Gaspari, que é um jornalista, historialista, né, já decano aí da imprensa hegemônica tradicional brasileira, até ele pedindo Lula livre, dizendo que assim é uma vergonha para o Brasil você ter um ex-presidente como o ex-presidente Lula nessas condições. Como é que você sentiu essa movimentação aí? Tutelado pelos militares. Né? A charge do Arueira é genial, né? Marcha soldado ali, cabeça de papel. Agora, o que eu acho dessa questão do Gaspari, do Noblar, do Fernando Henrique Cardoso, todos eles, Conde, eles estão demonstrando um desconforto com a prisão do Lula. Por quê? Porque eles sabem que eles gostam de viajar, eles gostam de frequentar os salões, eles gostam de circular. Em qualquer lugar que qualquer brasileiro vá no mundo, né? A primeira pergunta que o interlocutor vai fazer é o seguinte: porra, por que vocês prenderam o Lula, o melhor presidente de vocês, e botaram o pior político que vocês já tiveram na presidência? E aí o Fernando Henrique vai ficar porque a corrupção, ele não tem o que falar, né? Ele não tem o que dizer. Então ele precisa resolver um problema dele. A liberdade do Lula resolve um problema da elite. Hélio Gaspari, idem, Noblar, porque esses caras são corresponsáveis por essa tragédia, por essa destruição do Brasil. Todos eles apoiaram o golpe contra a Dilma. Né? Todos eles apoiaram a prisão ilegal, sem provas, do Lula. Então eles querem agora que o Lula aceite um papel. O que eles estão oferecendo ao Lula? Lula vai para casa, para a prisão domiciliar, mas fica lá como preso domiciliar, sem falar, sem dar entrevistas, sem participar da vida política do Brasil, com carimbo de corrupto. Tá? Isso a gente arruma para você. E o Lula está dizendo: prefiro ser um preso digno do que um rato solto. Né? O Lula está sempre assim, né? Léguas à frente dos golpistas. O Lula é muito maior do que esses caras. Porque na hora que vem o Fernando Henrique, através do Hélio Gaspari, do Noblar e do jornalista dizendo: Lula, aceite ser um preso domiciliar, o Lula está dizendo: sou um preso digno, não sou um rato solto. E eles são golpistas, né? Desesperados, porque estão aí aliados ao Bolsonaro. Está caindo o Vélez, o ministro da Educação, Conde, e estão nomeando um cara do PSDB para o lugar. O PSDB está aderindo ao desgoverno. Então, o Bolsonaro pode fazer uma proeza para a esquerda brasileira, né, que é destruir toda a direita. Ele pode desmoralizar de vez toda a direita brasileira, porque ele representa o absurdo, ele representa o grotesco, é o grotesco no poder. Todos que estiverem ao lado do grotesco podem ser arrastados por essa lama asfáltica. Leonardo Atush, deixa eu ler aqui alguns comentários dos nossos internautas. Marisete Ferreira está dizendo: somente Lula livre para salvar o que ainda nos resta. Lula livre, Lula livre.
Maria Lúcia dizendo, quanto mais o Bozo fica mais, vai ser difícil consertar o estrago. Isso pode ser discutível no sentido de que nós estamos falando aqui que a presença do Bolsonaro na presidência da República promove uma reorganização muito forte da esquerda. E aí tem um outro detalhe, Leonardo, que é o seguinte, se o Bolsonaro renuncia ou sai de uma maneira drástica, mais uma vez, porque justamente vai ser uma nova ruptura. A gente vai zerar de novo o processo histórico que está em curso agora. Você vê dessa maneira? Isso já vi vários articulistas, inclusive o 247, tendo esse tipo de opinião, que assim, é melhor que ele continue sangrando do que você ter um novo processo para ter um novo, né, começar tudo de novo. Eu discordo, sabe? Eu vejo assim, Conde, muitas pessoas defendendo, não, veja bem, é melhor deixar, porque não podemos desmoralizar o voto, aquela coisa toda. Bolsonaro ganhou uma eleição fraudada, né? O Bolsonaro ganhou uma eleição da qual Lula não pôde participar. Então a saída dele, quanto antes melhor, a meu ver, porque ele representa um ilegítimo no poder, né? Mais do que isso, ele representa um projeto de Brasil colônia, não é um Brasil nação. É o Brasil entregue, ele foi lá para os Estados Unidos, passou a escritura para o Trump, né? Então somos todos escravos do Donald Trump, nesse momento, agora, né? Então eu acho que assim, quanto antes o Bolsonaro for afastado, melhor. Ah, mas aí vem o Mourão, né? Aí você vê o Steve Bannon, hoje na Folha, dizendo o seguinte, porra, o Steve Bannon dizendo que o Mourão tem que renunciar. Se o Steve Bannon, que fala pelos interesses da Casa Branca e do Departamento de Estado, quer a renúncia do Mourão, né, eu parto do seguinte princípio, o que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil, não necessariamente é bom para o Brasil. Então, se o Bolsonaro é bom para os Estados Unidos, o Bolsonaro não é bom para o Brasil. Se o Mourão não é bom para os Estados Unidos, o Mourão talvez seja melhor para o Brasil do que o Bolsonaro. Mas você apoia o Mourão? Não, não apoio o Mourão, mas tem alguma outra alternativa? Né? Quando tiver uma outra alternativa colocada, né, a gente avalia. Né? Eu acho que o estrago econômico que o Bolsonaro causa é muito grande. Porque a gente fala assim, ah, não, ele está sangrando. Tudo bem, ele está sangrando. Só que enquanto ele sangra, milhões de pessoas ficam desempregadas. Enquanto ele sangra, milhões de pessoas podem ser assassinadas em escolas em razão, milhares, dezenas de pessoas podem ser assassinadas nas escolas em razão do discurso de culto à violência dele. Cada dia a mais de Bolsonaro é um dia a mais de destruição do Brasil, né? E é um dia a mais de desmoralização do Brasil. Então, eu parto desse princípio, né? Estou falando isso pela primeira vez, inclusive, Conde. Até, na verdade, expondo um pouco a minha posição de uma maneira talvez até meio irresponsável, né? Porque eu respondo por um veículo de comunicação grande, bastante forte, que é o 247, e as pessoas ficam assim, não, mas veja bem e tal, não sei. Eu acho que cada dia mais de Bolsonaro é um dia menos de Brasil. Vocês estão tendo a oportunidade aqui no canal do Conde de ver o Leonardo Atushi aí colocando algumas questões que, como eu disse no começo da transmissão aqui, né? O Leonardo Atushi entrevista as pessoas, não é entrevistado em geral, né, Leonardo? Então, bom, com base nisso que você falou, você sabe que eu, justamente, eu era bastante pró-destituição, enfim, renúncia, impeachment do Bolsonaro, mas à medida que esse processo não se desenrola politicamente, que a gente percebe que o Rodrigo Maia não vai ter coragem, que a imprensa tradicional não vai pressionar nesse sentido, né? Ela se mostra acovardada, como em todos os momentos, simplesmente fazendo tutoriais, mas no regime do noticiário ali, da político da primeira página, das manchetes, continua quase que protegendo o governo, né? Protegendo o Bolsonaro, tentando dar para ele essa sobrevida aí. E a partir de algumas interlocuções, a gente vai realinhando, digamos, as nossas expectativas com relação ao processo político que está em curso no Brasil. Por exemplo, o Mourão assumindo também, quer dizer, eu acho que não vai livrar toda esse horror que está acontecendo no Brasil, as mortes, a perseguição aos índios, às mulheres, aos homossexuais. Acho que a gente vai continuar. Agora, uma coisa é certa, quer dizer, é inadmissível você ter o Bolsonaro na presidência da República, né? É inadmissível, ele não tem capacidade, né? Não tem condições intelectuais de ser o presidente da República. Por falar, você falou no 247, eu queria trazer
uma questão que agora está na home do 247, que são dos robôs. Uma notícia que acabou de subir. Antes, Conde, me permita aqui, se você puder, só para esclarecer esse ponto, né? Eu acho que parte de um certo egoísmo, né? Dizer o seguinte, não, veja bem, vamos deixá-lo sangrar, porque isso vai ser melhor para os nossos interesses político-eleitorais lá na frente, né? Eu acho que é muita irresponsabilidade com um país como o Brasil, né? É muita irresponsabilidade permitir que uma figura tão desqualificada comande a nação, né? O Brasil está sangrando, o Brasil está sangrando a cada dia, né? Todos os indicadores estão piorando. Hoje estava nos jornais que 7 milhões de pessoas voltaram para a pobreza nos últimos 7 anos. Esse governo não tem uma proposta no tocante ao emprego, né? Ele disse que está cumprindo já 95% das suas metas. A única meta que ele tinha era acabar com o kit gay, que não existia. Então ele já cumpriu 100% das metas. Não é que ele está cumprindo 95%, cumpriu 100% das metas. Então, assim, só que as metas dele são muito pequenas para o Brasil, né? E o que ele faz, objetivamente, é realmente entregar o país aos interesses internacionais. Eu acho que, assim, colocar um cálculo político-eleitoral à frente de um país de 200 milhões de pessoas que estão sofrendo, né, realmente é um egoísmo muito grande. Eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Ricardo Couto no seu artigo hoje, do Jornalistas pela Democracia, em que ele pega essa pesquisa e fala, olha, conseguiram 62% dos brasileiros hoje sentem ou vergonha, ou indignação, ou tristeza, ou medo. Né? O Brasil já foi um país feliz. Hoje o Brasil é um país infeliz, amedrontado, indignado e envergonhado. Então, será que vale a pena passar 4 anos com isso? Calma, deixa eu refazer então meu raciocínio para você, porque eu acho importante para o nosso internauta também. Primeira coisa, Bolsonaro, nesse momento, como presidente da República, permanecendo, ele está fragilizado, não vai conseguir aprovar nada, não vai conseguir mexer em nada no país. Esse é um ponto que está no meu horizonte de análise para fazer esse julgamento. Uma coisa importante também é que eu vejo esse movimento histórico político com a seguinte lente: ruptura faz a gente perder muito mais tempo. Agora, nesse momento, como estava acontecendo antes da prisão do Lula, a prisão do Lula foi uma ruptura também. Depois, a facada do Bolsonaro foi outra ruptura histórica. O que acontece? A gente perde, tem que começar tudo do zero de novo. E nesse sentido, eu acho que tem uma visão diferente da sua realmente, Leonardo, que assim, a chegada do Mourão, quer dizer, não resolveria nada. É claro que, do ponto de vista da vergonha de se ter um presidente como o Bolsonaro, também não significa que eu estou torcendo para o Bolsonaro continuar e que isso vai trazer dividendos políticos. Eu acho que são dividendos históricos. Acho que o Brasil ele está num processo de aprendizado e o Bolsonaro é esse aprendizado, quer dizer, para você aprender a não brincar nunca mais com a democracia, porque o resultado são essas figuras, como foi Collor naquele momento também, num momento diferente, mas a minha percepção, que eu já fui a favor de que se tirasse o Bolsonaro a qualquer custo, mas como eu percebi que a conjuntura política e brasileira não vai mergulhar nessa situação, eu estou achando que é melhor a gente realmente seguir mais adiante, porque a esquerda está crescendo muito nesse momento. Pode falar, querido. Não, pois era isso que eu queria te falar. Então, eu acho que, assim, tem até um comentário aqui, cada dia mais é um dia de horror a mais. O Mourão vai ter, uma esperança para a direita, para a extrema-direita, que seja. Né? Mas aí passa a ser um outro problema, né? A cada dia a sua aflição, né? Cada dia com a sua própria aflição, como dizem aí os mais sábios. Essa dos dias atuais está ficando insuportável. Está ficando insuportável para a direita? Sim, o Bolsonaro é insuportável para a direita. O Bolsonaro é um problema para os militares? É um problema para os militares, mas ele é um problema para o Brasil também, ele é um problema para todos nós, né? Não podemos ficar naquela situação, veja bem, olha, agora os caras estão quebrando a cara. É o Brasil inteiro que está quebrando a cara. Agora sim é hora de dizer, estamos todos no mesmo barco, né? Quando as pessoas diziam, né? Não, precisamos torcer para dar certo, porque estamos todos no mesmo barco, né? Não podemos torcer para o prédio cair, aquelas coisas idiotas. Ninguém torce para o nazismo dar certo. Ninguém pode torcer para o neofascismo dar certo. Agora já deu errado. Né? O neofascismo já deu errado no Brasil.
Então agora todos estamos no mesmo barco e devemos pensar assim: o projeto neofascista tem que acabar o quanto antes, né? Ele não pode se aprofundar, não pode ir longe demais. Mas era um erro torcer pelo sucesso do neofascismo, porque era óbvio que o Bolsonaro não iria se regenerar. Né? Depois de 30 anos estragado, ele não ia se regenerar porque botou uma faixa no pescoço. Né? Enfim. Leonardo Atushi, eu queria trazer, então, já que você falou e trouxe aí também a questão, enfim, da democracia, da normalização dessa situação brasileira política, eu acho que nós estamos num momento crucial, importante, com relação à campanha Lula Livre. Você sabe disso, nós estamos na jornada, né? Vai começar a jornada Lula Livre. Estamos a 2 dias de se completar 1 ano da prisão política do Lula. Eu não sei se você sabia que o dia 7 de abril é o dia do jornalista? Pois é, sabia, recebi inclusive cumprimentos por isso. Pois é. E aí eu queria que você comentasse, eu achei que nós tivemos situações muito importantes nesse momento, que foi o leilão de fotografia do Lula, leilão Lula Livre, conseguiram ali mais de R$500 milhão de fundos das fotos históricas do Lula, autografadas por ele e pelos fotógrafos, e eu acho que isso foi... na verdade, nós tivemos aí tentativas de produzir fake news em cima disso, sites aí de extrema-direita, falsificando a informação sobre o leilão, porque eu acho justamente que esse leilão emparedou um pouco esse sentimento ainda residual de ódio ao PT, de ódio ao Lula, porque eles perceberam que a força é muito grande. O que você achou desse momento, Leonardo? Eu acho, Conde, que existe uma percepção generalizada, né, de que o Lula é vítima da maior violência que já se cometeu nesse país, uma das maiores. Né? Ontem ele recebeu a visita do Juca Kfouri e do Afrânio Silva Jardim. Né? O Juca falou que estava lá na condição de avô, visitando também um avô, prestando solidariedade. Disse que saiu, quer dizer, que é impossível visitar o Lula e sair pessimista. Né? Diz que o Lula sempre transmite muita energia, pensando em coisas para o Brasil e tal. E o Lula, as pessoas evidentemente participam desses atos, desses leilões, né? Não são porque são fanáticos, como dizem algumas pessoas, o cara quer ter uma foto de um bandido, disso, daquilo. Não, as pessoas querem apoiar o Lula porque sabem que o Lula representa a esperança para o povo brasileiro. O Lula representa a luz. A gente saiu de um momento de luz, esperança, vida, para um momento de trevas, desesperança, escuridão e morte, que é o que o Bolsonaro representa. Outro fato da semana foi o Bolsonaro em Israel dizer: a minha árvore vai ser maior do que a do Lula. Isso é impossível. Qualquer pessoa minimamente racional sabe, né, que árvore sem vida não brota, árvore com vida frutifica. Né? O Lula tirou 40 milhões de pessoas da pobreza. O golpe já devolveu 7 milhões de pessoas para a pobreza. Então, obviamente, né, a árvore do Bolsonaro não vai crescer. A árvore não vai nem chegar. Olha, eu diria que ela apodrece antes de botar a primeira folha para fora, né? Agora, isso mostra também o recalque do personagem, né? Que vive tendo o Lula. É como se a escuridão tivesse a luz como referência, mas a escuridão não brilha, né? Por natureza. Então, eu acho, Conde, que esse leilão é um sucesso, né? Eu acho que o dia 7 vai ser marcante, que vai ter muita gente manifestando apoio ao Lula. Acho que o Lula vai sair. Acho que o Lula vai sair porque ele virou um problema para a elite brasileira. Né? O Lula virou um problema para todos, porque assim, para todos que, na verdade, para aqueles que são prisioneiros da prisão do Lula. O Lula é um preso digno. Eles têm que encontrar uma saída, porque daqui a pouco vem o julgamento da ONU, daqui a pouco vem uma outra situação. O Brasil só dá vexame. Né? A gente publicou uma coletânea de charges publicadas ao redor do mundo sobre a percepção do mundo em relação ao Brasil. O mundo vê o Brasil hoje como um país que se suicidou. Né? É um país que, na verdade, confundiu a urna com a privada. Então é isso. Como é que um país que confunde uma urna com uma privada pode ter alguma salvação? Então eu acho que essa questão do Lula ela vai ter que ser resolvida muito em breve. Leonardo Atushi, deixa eu ler mais alguns comentários aqui dos nossos internautas. Deixa eu buscar aqui o que eles estão falando. Suzy Cidreira,
A partir de quantos inscritos o YouTube coloca superchat? Não, eu preciso... Na verdade, eu já poderia ter superchat aqui, é que o Conde é meio preguiçoso, meio desorganizado, viu, galera? Daqui a pouco eu vou colocar. Marli Fernandes Cunha, o Afrânio saiu muito emocionado e revoltado. A gente viu isso. O Juca Kfouri saiu também, saiu indignado, mas saiu emocionado e inspirado pelo Lula, né? Ele falou assim, impossível, né? Impossível não se inspirar com o Lula. Neiva Almeida, Marcos Travassos, Ângela Parente, está dizendo aqui, primeiro passo, impeachment de Bolsonaro. Será que o Rodrigo Maia tem condições de aceitar o impeachment do Bolsonaro? Aparecida Yamamoto está dizendo assim, quem fala mal do Zeca está com inveja por ele ser bonito, inteligente, bem-humorado. O Zeca Dirceu realmente ganhou muito espaço nesse momento aqui. Pedindo então para todos darem o like e darem aqui, a audiência é muito boa no meu canal nesse momento também, é claro, está o Leonardo Atucha aqui, né? Grande jornalista. Leonardo, cadê o sorriso, Leonardo? Quer dizer, nós estamos numa situação difícil. Eu concordo com você, eu sou um dos que mais também reclama dessa situação aqui no Brasil, mas a gente precisa reagir com soberania, ternura, autoestima, felicidade e muita cultura e muita arte. Vou devolver para você, mas eu quero fazer um comentário antes. O Lula, essa situação dele, que você analisa tão bem, de dizer que chegou no limite, quer dizer, ele vai ser solto de qualquer maneira nesses próximos momentos, aí não sei se semanas, meses, mas chegou no limite. Agora, o que eu percebo é que ele não quer ser solto de qualquer jeito, né? Ele quer voltar à sua atividade de maneira em pé, né? Não quer daquele jeito. Inclusive, foi a condição dele, se recusou em ir ao velório do Vavá, do irmão dele, em função das exigências da polícia naquele momento. E quando foi no velório, no enterro do Arthur, do neto Arthur, ele também se recusou no primeiro dia. Se for num lugar controlado, eu não irei. Eu quero ir onde a minha família vai estar. Acho que é esse movimento que ele está fazendo que precede aí um pouco esse momento da liberdade do Lula. O que você teria a dizer para a gente nesse sentido? Não, então, eu acho que assim, o Lula quer uma liberdade com dignidade, ele quer uma liberdade plena, ele quer poder participar da vida política do Brasil, porque o Lula não foi preso, o Lula foi silenciado, o Lula foi enviado para um desterro, né? No fundo, o objetivo dos golpistas era fazer com que o Lula fosse esquecido, com que o Lula desaparecesse. Só que isso é impossível. O desespero é tão grande, né, que eu estava falando outro dia, agora há pouco, com o Florestan, né, e o Florestan, né, o Supremo não deixa o Lula conceder entrevista até hoje, mesmo depois da eleição ter passado. Quer dizer, ele está silenciado, né? Por quê? Porque a palavra dele é muito poderosa. Agora, isso é insustentável, porque o Lula participa das redes sociais. Hoje o Jean-Luc Mélenchon, né, principal liderança da esquerda francesa, convocou manifestações 7 de abril no Trocadeiro, em Paris, pela liberdade do Lula. Então, o Brasil, as pessoas têm que ter essa seguinte noção: o Brasil virou a África do Sul do apartheid, né? A elite sul-africana, ela se tornou alvo de preconceito num determinado momento, porque as pessoas olhavam para o sul-africano, mesmo que a pessoa fosse de boa índole, e eu conheci pessoas da África do Sul que eram boas, mas você olhava e falava assim, porra, esse cara é um canalha, racista, nazista, tal. Daqui a pouco vão olhar para os brasileiros e dizer, pô, brasileiro é burro, idiota, nazista, racista, homofóbico, etc e tal. Então, a prisão do Lula é um problema para todos os brasileiros que têm algum contato com o resto do mundo, né? Então, eu acho que essa questão do Lula, né, o Lula está impondo as condições da liberdade dele. Ele quer uma liberdade plena, com dignidade, como ele merece, né? Ele não foi condenado injustamente. Por que tantas pessoas podem responder aos processos sem liberdade e o Lula não pode? Por que a presunção de inocência acabou para o Lula? Porque o Lula seria presidente da República. Porque o Brasil, com o Lula presidente, seria um país soberano e não uma colônia, como é hoje. Enfim, acho que essa é a questão. Perfeitamente, Leonardo Atucha. Agora eu quero trazer uma questão para você, aproveitar a sua presença aqui no canal do Conde, gloriosa, muito honrado aqui com a sua chegada aqui no canal do Conde, para perguntar de prognósticos e cenários políticos. Recentemente, nós tivemos
o nome da Ana Estela Haddad sendo cogitado para a Prefeitura de São Paulo 2020. As eleições para prefeito estão se aproximando. O tempo vai passando, a história não para, né? Eu queria que você observasse isso, quer dizer, o bolsonarismo, de maneira geral, naufraga. Todos os personagens, as personagens ali envolvidas, e o Bolsonaro encampando a liderança desse naufrágio, né? Caindo nas pesquisas. E aí, evidentemente, todo mundo que está ali nesse barco também vai ter problemas, e problemas eleitorais, eu diria. O Dória, por exemplo, aqui, o governador de São Paulo, Bruno Covas, e a eleição para a prefeitura daqui a um ano, ela se aproxima rapidamente, eu acho que ela vai dar o tom, né? Porque no Brasil não é eleição de 4 em 4 anos, é de 2 em 2 anos. Nós vamos ter a percepção do eleitorado nesse momento. Como é que você está vendo esse momento aí das eleições para o ano que vem? Então, olha, o Conde, eu vou te falar com toda franqueza, né? Eu conheci a Ana Estela Haddad, ela foi lá, nos deu entrevista, pessoa maravilhosa, né? Vou te falar o seguinte, ela me impressionou muito pela simplicidade, pela simpatia, né? Pelo carisma, e uma pessoa realmente me pareceu assim voltada para a coisa pública, objetivamente, né? Mas não acho que ela deva ser candidata a prefeita de São Paulo. Por que eu acho que não, né? E estou dando aqui uma opinião pessoal, né? Porque eu não gosto, né, dessa coisa tipo assim, o garotinho é governador, agora o garotinho não quer, vira a Rosinha garotinho. O Haddad foi prefeito, vamos lançar a esposa do Haddad, né? Ela não, qual é a história política da Ana Estela Haddad, né? Eleitoral. Não existe. Tudo bem, o Haddad também não tinha, a Dilma também não tinha, foi a primeira eleição. A gente sabe que a Ana Estela participou da elaboração de programas, de ProUni, mas eu não acho que a coisa deve ser imposta assim de cima para baixo no nome, né? Se você me perguntasse quem deveria ser prefeito de São Paulo, a meu ver, deve ser o Fernando Haddad, né? Eu acho que a cidade de São Paulo precisa pagar essa dívida com o próprio Haddad. Por quê? Porque o Haddad foi um grande prefeito de São Paulo. Quando a gente olha a cidade de São Paulo hoje, né, e vê o que o Dória fez e o que o Bruno Covas não fez, porque o Dória só fez besteira na cidade de São Paulo. Assim, já falei inúmeras vezes, eu tenho vontade de vomitar quando eu passo nas pontes de São Paulo, vejo aqueles mastros daquelas bandeiras, as bandeiras já caíram no rio, que continua podre, os mastros estão sujos, as bandeiras que não caíram no rio estão mais sujas ainda, porque o Dória ganhou uma eleição para prefeito dizendo que minha bandeira jamais será vermelha. Virou governador dizendo a mesma bobagem. O Dória não fez nada. Aí veio o Bruno Covas, que é o prefeito viajandão, né? Está sempre viajando quando alguma coisa acontece. E aí, quando você passa por alguns locais de São Paulo, que você vê uma cidade mais humanizada, as pessoas. E é muito legal, viu? As pessoas precisam ver como mudou São Paulo. Eu conheço São Paulo há muitos anos, né? Então você vê as bicicletas, os patinetes e tal, uma cidade de espaço público que não havia, que sempre foi o conceito do Haddad de criar uma cidade pública, né? Então eu acho que o Haddad deveria ser o prefeito de São Paulo na próxima eleição. Mas se ele for prefeito, ele está sendo tirado da eleição presidencial. Quem disse? Quem disse que o Haddad não pode ganhar a eleição para prefeito e sair candidato a presidente daqui a 2 anos? Em geral, o pessoal da esquerda gosta de cumprir o mandato, né, Leonardo? Não, tudo bem, nada contra cumprir o mandato, mas, por exemplo, o Dória não ficou 2 anos e virou governador, o Serra não ficou 2 anos e foi candidato a prefeito. Eu acho que quem foi prefeito de São Paulo e deixou uma marca foi o Haddad, né? Quem veio na sequência, as pessoas estão vendo, não tem nada para mostrar. O Dória não tem nada para mostrar, o Bruno Covas não tem nada para mostrar. Eu acho que agora é uma hora de pagar uma dívida. Então, se dependesse de mim, o candidato a prefeito seria o Fernando Haddad. E não tenho nada contra a Ana Estela Haddad. Vou até falar francamente para você, acho a Ana Estela muito mais simpática do que o próprio Haddad. Também não estou fazendo nenhuma ofensa ao Haddad. O Haddad é um cara muito sério, é um cara muito na dele, né? Acho ela uma pessoa, né, tem mais facilidade para sorrir, para dialogar, mais cativante, né? E acho que, assim, sei lá, eu acho que ele deveria ser prefeito novamente. Essa é a minha posição pessoal, né? E é importante enfatizar que a minha posição pessoal não tem nada a ver também com posição partidária, né, com as posições de cada um, mas é importante. Ser prefeito de São Paulo é muita coisa. Então, eu, se pudesse dar um palpite, já que, se pudesse, não, todo mundo pode dar um palpite, você me perguntou, você me pediu um palpite, eu estou dando. Acho que o próximo prefeito de São Paulo deveria ser. Eu vou dar o meu palpite também, Leonardo. Eu acho a Ana Estela Haddad dinamite pura, eleitoral, né? Em vários sentidos.
mas e também dizer que não tem ninguém impondo, né? Ninguém quis impor nada, o nome da Estela Haddad. Eu achei, sabe o que eu achei bacana nessa discussão, Leonardo? É que como é que a gente vai renovar a política, né? Precisa renovar a política. Esse discurso da renovação, então, precisa ter nomes novos para aparecer na cena. Eu acho que é interessante que o nome apareça, mais do que se vai, se não vai, isso é uma outra coisa. Olha o que diz aqui a Maria Lúcia, para presidente é o Lula. O candidato a presidente é o Lula. Olha, o Lula tendo saúde, né, por mais que seja importante renovar a política, sim, é renovar a política, mas quem é o político que está renovando a política nos Estados Unidos? É o Bernie Sanders. Qual que é a idade do Bernie Sanders? 77 anos. 76, 77 anos. Por que o Lula não pode ser candidato com 76, 77 anos? Que é a idade que ele terá na próxima eleição. Nada impede. Né? Não acho que não é o tempo do Haddad, não. Aliás, o Lula sempre se renova. O Lula está ali, ele está tendo a oportunidade todos os dias, Conde, de refletir, de pensar. Né? O Lula está muito à frente. Vou até abrir aqui. Hoje eu estava batendo um papo com o Eduardo Moreira, né? E o Eduardo Moreira está sendo muito assediado, né? Está todo mundo. Né? Eu promovi um encontro que me deixou muito feliz, que foi um encontro entre o Eduardo e o Boulos, né? Então tem gente de um monte de partido procurando, o Ciro está cercando e tal. Eu falei, Eduardo, se eu puder te dar um conselho, é o seguinte, cara, não faça nada antes de falar com o Lula, não, porque o Lula é o melhor político brasileiro disparado. O Lula está 500 anos na frente de todos esses. Né? Só escute a opinião do Lula antes de tomar qualquer decisão, se um dia você vier a ter um projeto político. Né? Então, acho que o Lula é disparado o cara mais sintonizado do Brasil com a modernidade, né? Então, queria fazer isso, mas isso não significa, só deixando claro, hein? O fato de eu defender que o Haddad seja candidato a prefeito de São Paulo não significa que ele não possa ser candidato a presidente em 2022. Grande Leonardo Atushi, deixa eu ler mais alguns comentários aqui antes de voltar para você, aqui na transmissão do canal do Conde. Peço a todos vocês para darem o like e para se inscreverem no meu canal. Bete Porfírio dizendo assim: o meu receio de o Mourão assumir é que com ele pode ser que consigam aprovar a destruição da Previdência. Com Bolsonaro é bem mais provável que isso não aconteça. Está aí uma reflexão a respeito daquele nosso papo do primeiro bloco aqui da conversa. Dilvana Maria Zabendo Pinto dizendo: nosso presidente é Lula. Ieda Moreira, deixa eu ver que perdi, que subiu muito rápido aqui, uma piracema de comentários. Leonardo Atushi, já que você tocou no Lula, você apelou, né, e falou do Lula, eu estava falando... É covardia, né, porque você defendia a Anistela, eu falei, não. Aí na hora que o Lula realmente ficou... É covardia. Leonardo Atushi, já que você falou do Lula... Você tirou o zap, né, Conde? Tirou o zap. Isso, né? Eu quero comentar com você, quer dizer, recentemente nós estivemos juntos, grande prazer estar junto, fizemos uma visita ao Raduan Nassar, querido, que acompanha nosso trabalho, maior escritor brasileiro, né, um dos maiores da história, e foi um papo muito bacana, muito gostoso, de muita esperança, passamos uma tarde lá. Eu quero lembrar isso com você aqui, porque quero trazer uma questão. Você falou muitas coisas lá, foi muito interessante acompanhar as suas reflexões naquele almoço, naquele papo, e ali, Leonardo, você dizia que o PT, o Lula, deveriam começar a produzir um discurso, alguns enunciados mais voltados para justamente conversar com os militares novamente, trazer a institucionalidade de volta, né, de volta para a realidade. Ela foi imensamente derretida, quer dizer, destruída nesses últimos 5 anos de golpe aqui no Brasil. Queria que você retomasse esse raciocínio, quer dizer, o que você prevê, o que você acha que falta ainda para a esquerda se estabelecer, se reorganizar e produzir um retorno, uma avalanche importante. Não precisa nem ser a esquerda, quer dizer, o segmento democrático brasileiro, aquele que gosta, aquele que reconhece a derrota, aquele que sabe perder, aquele que preserva a democracia brasileira. O que você acha que está faltando? Olha, posso só mandar um alô aqui para a Malu? Malu mandou um comentário aqui muito legal, obrigado. O que eu acho, Conde, é o seguinte: não é que esteja faltando algo para a esquerda propriamente. O que acho que
falta é para o povo brasileiro digerir essa tremenda lambança, né? Voltando àquele ponto, né? O povo brasileiro confundiu a urna com uma privada. Então ele foi lá para a urna como se estivesse indo para a privada, o resultado está aí. O resultado desta eleição acaba de dar uma declaração dizendo: não nasci para ser presidente. Acabou de dizer isso, ou seja, ele admitiu o seu despreparo completo. Todos nós sabemos disso, né? Então o que falta agora é as pessoas aprenderem, né? Aprenderem, terem um aprendizado pedagógico. Obviamente, né, a esquerda ela não foi capaz de comunicar à sociedade que muito do que aconteceu é fruto, né, do sistema de financiamento político no Brasil, né? O sistema de financiamento político que passava pelo financiamento empresarial gerou muita confusão, né? Gerou uma relação público-privada muito deletéria, né? O Lula sabe hoje, tem plena convicção de que essa relação foi extremamente nociva, né? Com empresários, com doadores de campanha, etc. e tal. E não estou falando da relação dele, né? Porque o Lula sempre foi muito gente boa com todo mundo, a relação da política em geral com o sistema empresarial, né? Coisas que não deveriam se misturar em hipótese alguma, né? Empresa é empresa, poder é poder, né? Os políticos deveriam ser representantes da sociedade de uma maneira mais ampla, né? Então, é importante agora que a antipolítica apodreceu, né? Porque o que acontece? O Bolsonaro fala assim: não vou fazer a velha política. O que era a velha política? A velha política, você negociar espaços com parlamentares. Mas por que você tinha que dar pedaços do Estado para políticos? Não, porque os políticos tinham que conseguir ter, vamos dizer assim, guichês do Estado para poder vender favores, coisas desse tipo, impor dificuldades e encontrar recursos para financiar suas campanhas. Então, esse era o modelo, né? O cara ocupava uma diretoria aqui, ocupava não sei o quê, fazia um caixa, financiava a sua campanha, e era uma profissão de altíssimo risco, né? O cara, para fazer política, tinha que transitar pelo mundo do crime. Tudo isso caiu nas costas do PT, caiu nas costas da Dilma, que não tem nada a ver com isso, caiu nas costas do Lula, que também não tem nada a ver com isso, embora o Lula tivesse a intuição disso quando ele falava: porra, tem os tais 300 picaretas do Congresso, né? Então, o que ele fez, né? Na verdade, ele não conseguiu mudar o sistema, ele negociou com os 300 picaretas do Congresso, e aí a gente chegou a esse grau de degeneração, né? O que eu acho que falta agora? As pessoas descobriram que o resultado da tal nova política é essa tragédia, esse colapso político brasileiro que coloca o Brasil à beira não, já caiu no precipício, né? Já virou essa situação ridícula no mundo, né? Então agora é o seguinte, tem que dizer para a sociedade, é o seguinte: olha, acabou o financiamento empresarial de campanha, a esquerda, quando voltar aqui, já mostrou que tem um projeto para o país de inclusão social, de crescimento, de geração de emprego, vai voltar mais madura, vai voltar sem essa contaminação empresarial e vai voltar para fazer muito mais e melhor. É isso que o Lula tem que dizer, é isso que as pessoas têm que começar a dizer: olha, tudo isso, toda essa conta, todo esse sofrimento foi causado pelo financiamento privado de campanha, né? Que gera essa contaminação entre o público e o privado. Agora é hora de comunicar com franqueza, com sinceridade. Alguns já pagaram preço, outros pagaram um preço alto demais, alguns ainda estão pagando, outros pagarão, né? Mas agora é hora de confrontar os projetos. A árvore do Bolsonaro não vai crescer. A árvore do Lula já cresceu e já faz uma sombra gigantesca, né? A árvore do Lula já tirou muita gente da miséria. E pode tirar de novo. Porque quando o Lula pegou o Brasil em 2003, a situação não era pior do que a situação. Não era mais tranquila do que a atual, era até mais difícil, né? O Brasil tinha ido ao FMI, não tinha reservas. Do ponto de vista econômico, o Brasil hoje é mais organizado do que no passado, né? Por quê? Porque o Lula criou muita gordura para o Brasil. Lula e Dilma, etc. e tal. Então o Brasil não está à beira do abismo, né? Como dizem os neoliberais, dizendo ou faz a reforma da Previdência ou acaba. Nada disso. A situação econômica do Brasil hoje é muito melhor do que foi em 2003, quando o Lula assumiu pela primeira vez. Então o Lula pode fazer de novo. E sem repetir, né, erros do passado que tenham sido decorrentes desse financiamento empresarial de campanha. Então o Lula precisa se comunicar. Não só o Lula, mas todos os políticos do campo progressista têm que se construir a tal união das esquerdas, que eu acho que é fundamental. Mas, a meu ver, agora realmente um esforço pedagógico, né? Deixar as pessoas aprenderem com o erro que fizeram. O Bolsonaro mesmo acaba de admitir que ele é despreparado para o cargo, né? E todo mundo sabe que o Lula é preparado para o cargo, né? Então, eu acho que se a gente está virando a África do Sul,
do apartheid, né, o Lula tem que ser o nosso Mandela, a meu ver. Né? Então, acho que o Lula deveria, sim, ser a pessoa que tivesse o direito de voltar, para voltar melhor do que ele veio das primeiras vezes. Essa é a minha opinião. Esse é o Leonardo Atucha aqui, todo para vocês, aqui do canal do Conde, tendo a oportunidade de ver a percepção, sensibilidade do Léo, que lida, que eu acho que eu costumo dizer que você é o jornalista mais bem informado do país, né? Tem aí um trabalho muito intenso, cansativo, mas muito prazeroso, e a gente vê que você ama o que você faz, e é muito bacana estar atento aos seus movimentos. Eu quero ler mais 2 comentários, Léo, e ainda te fazer mais 2 perguntas aqui. Denise Antônia está dizendo assim: o Bolsonaro não nasceu para ser presidente e não é, ele é um terrorista, está explodindo o Brasil, muito canalha e chefe de milícia. Maria Lúcia está dizendo: Collor saiu e Itamar Franco, com todo o defeito que tinha, começou a curar as feridas econômicas brasileiras. Não pode acontecer de novo? Ela faz a pergunta. Aí eu queria, Leonardo, para a gente encerrar esse papo, te perguntar o seguinte: a gente falou do campo progressista, você deu aí uma espécie de receita de como que as coisas, com muita base histórica, né, de como as coisas podem se reorganizar novamente. Aí eu pergunto para você: a gente não precisa de uma direita, não, para fazer uma democracia decente? A gente vai ficar só com esquerda? Olha, seria necessário, o Conde. Agora, o que está difícil no Brasil é achar uma direita democrática. Né? Eu debatia isso ontem com o Lindbergh, né, falando, olha, ele está criando um canal à esquerda, né, e a gente falava da importância de chamar outras figuras do Congresso e tal. Agora, essa direita que apoiou o golpe contra Dilma tem que pedir perdão também. Né? Eles têm que fazer a sua autocrítica pelo estrago que causaram ao país. Tomara que surja uma direita democrática no Brasil, porque a gente tem uma direita golpista. Né? E com a direita golpista é muito difícil você reincorporar sem que antes seja feita a autocrítica. Né? Então eu acho que tem essa dificuldade. Eu acho que, evidente, todo país precisa ter o confronto de ideias, porque senão, obviamente, você pode ter, né, sem o contraditório, a possibilidade de que você cometa erros é muito maior. Agora, como é que você vai dialogar com uma direita que sempre recorre aos golpes, ou aos tanques, ou aos juízes, que substituíram, né, os militares do passado? Então fica complicado. Essa é a minha percepção, pelo menos nesse momento. Leonardo Atushi, chegamos ao fim do nosso papo aqui, Conde Atushi, pelo canal do Conde. Quero te agradecer imensamente. Quero te perguntar, você curtiu essa posição? Curtiu ficar aqui sendo... Muito bom, não, muito bom. Sabe o que acontece, cara? O que acontece, assim, vou falar com toda a franqueza, assim, quando eu estou no 247, né, eu tenho que tomar mais cuidado, porque eu estou falando ali pelo 247, assim, algumas pessoas podem achar, não, mas é a opinião do 247, aí ele pensa... Agora aqui eu estou falando a minha opinião como indivíduo, né? Então eu falo o que eu acho, né? Então você me perguntou, né? Isso não entrou na minha pauta, por exemplo, do Bom Dia. Eu não falei que eu acho que o Haddad tem que ser candidato a prefeito. Né? Não falei que eu discordo da candidatura da Anistela Haddad. Né? Também não falei, e olha, mesmo tendo, repito, grande simpatia pela figura humana dela. Né? Também não falei a questão do Mourão, que a gente mencionou, né? Que cada dia mais de Bolsonaro é um dia menos. E o que você achou de falar? Não, achei legal, achei legal. Talvez porque eu não tivesse preparado, porque eu estava tão cansado, cara. Hoje foi um dia tão puxado, né? Estava tão cansado que eu falei, deixa eu falar qualquer coisa aqui sem muito freio, então foi legal. E aí é o seguinte, a gente tem que, como esse vídeo vai passar também na TV 247, Conde, é importante que a gente peça para quem assistir depois na TV 247 que faça as inscrições no canal do Conde, não é isso? Certamente, para o nosso canal crescer. O nosso canalzinho tem que crescer, né, Leonardo? E você tem que ativar as monetizações, né, Conde? Pelo amor Vou de ativar, prometo, vou ativar nessa semana que vem aqui, eu já estou ativando já. Maravilha. Conde, é isso aí. Então vamos manter essa rotina, né? Vamos tentar falar toda sexta-feira, fazendo um balanço da semana. Vou te pedir só para você articular com a Gisele qual é o horário que a nossa grade está cheia, viu, Conde? Nossa grade está um espanto. Isso, não quero mais nada. Então a Gisele vai te dizer, Conde, põe hoje às 10, põe hoje às 11, põe amanhã às 5 da tarde. Ela vai te dar um bom horário para você transmitir esse nosso programa de hoje, que foi um prazer fazê-lo. Querido Leonardo Atushi, sempre eu fico muito feliz de conversar com você.
Boa sequência aí. Eu estou preparando, vou preparar a live aqui também. E a gente vai conversando, né? Nós estamos aí o tempo todo também conectados para a interlocução, e que é uma grande satisfação ter essa interlocução com você. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam aqui esse papo com o Léo Atush. E o Léo quer falar mais alguma coisa aqui. Pode falar, meu querido. Lembrando que 6h30 tem Léo ao quadrado, né? Tem Estopa também, não podemos... Claro, Estopa. Boa noite, Deluca. Programação puxada hoje ainda nessa sexta-feira. Puxado. Valeu, Coutinho. Valeu, abraço. Abração, obrigado.